No mundo da aviação, as estatísticas são claras. Voar é mais de 100 vezes mais seguro do que dirigir. No entanto, um único desastre aéreo pode acabar com centenas de vidas, muitas vezes por causa de acabar com centenas de vidas. Um parafuso defeituoso. É possível ser sugado por um buraco na fuselagem como nos filmes? Quais são suas chances de sobrevivência se o avião cair nas montanhas ou no vasto oceano? Vamos explorar os pequenos detalhes que podem levar a acidentes mortais. Caso 1. No dia 10 de junho de 1990, um evento extraordinário ocorreu a bordo do voo 5390 da British Airways, que ficaria gravado na história da aviação. O capitão Timothy Lancaster estava voando a uma altitude de 5.300 metros quando, de repente, aconteceu o inimaginável. O para-brisa da cabine se desprendeu, causando uma descompressão catastrófica. Este incidente não apenas colocou em risco a vida do capitão, mas também destacou a coragem e o profissionalismo da equipe de voo em uma situação crítica. Quando o para-brisa explodiu, a pressão na cabine diminuiu drasticamente, fazendo com que a porta da cabine se abrisse de repente, preenchendo o espaço com vento gelado e uma densa névoa. Em um instante, o capitão Lancaster foi sugado para fora, mas, surpreendentemente, suas pernas ficaram presas no painel de controle, mantendo-o à beira do abismo. Enquanto os passageiros gritavam e entravam em pânico, a tripulação se mobilizou rapidamente. Uma assistente de voo conseguiu segurar o capitão pela cintura, enquanto outra lutava para fechar a porta da cabine. O segundo oficial, Alistair Aitchison, assumiu o controle de estabilizar o avião, que havia perdido a configuração do piloto automático e estava descendo rapidamente. Com 87 vidas em jogo, Aitchison sabia que a situação era crítica. O vento gelado e a pressão extrema começaram a esgotar a assistente de voo que segurava Lancaster, e a troca de tarefas se tornou inevitável. No entanto, Aitchison se opôs firmemente à ideia de soltá-lo, ciente de que deixar cair o capitão poderia resultar em um desastre ainda maior se seu corpo fosse sugado para os motores. Com determinação, Aitchison se comunicou com o aeroporto de Southampton, pedindo permissão para um pouso de emergência. Às 22 minutos do incidente, Aitchison realizou um pouso que desafiou todas as probabilidades. As unidades de resgate chegaram rapidamente ao local, e embora os passageiros estivessem assustados, a maioria saiu ilesa. Em uma reviravolta surpreendente, os paramédicos confirmaram que o capitão Lancaster ainda estava vivo. Embora tivesse perdido a consciência devido à falta de oxigênio, conseguiu se proteger da pressão criando uma pequena bolsa de ar ao girar a cabeça. Sua recuperação foi notável. Sofreu congelamento, uma fratura no braço e alguns cortes, mas após tratamento médico e terapia psicológica, voltou à cabine 5 meses depois. A investigação posterior ao incidente revelou que o desastre foi causado por uma falta de verificação na instalação do para-brisa. O engenheiro havia decidido usar parafusos mais finos, o que fez com que o para-brisa cedesse. Este evento é um lembrete de que, na aviação, cada pequeno detalhe conta. Este incidente se assemelha a outro evento desgarrador na história da aviação. O voo 243 da Aloha Airlines, que ocorreu em 28 de abril de 1988. Este Boeing de 19 anos havia acumulado mais de 35 mil horas de voo e havia passado por uma inspeção antes de decolar de Hilo para Honolulu com 95 pessoas a bordo. Tudo parecia normal até que, ao alcançar uma altitude de 7.300 metros, a aeronave experimentou uma descompressão repentina. O teto do avião se desprendeu, fazendo com que uma assistente de voo, Claribel Lansing, fosse sugada para fora, enquanto outra assistente desmaiou devido à chuva de destroços. Apesar das extremas condições de temperatura de 45 graus Celsius e ventos de 500 km/h, Michelle Honda, que sofreu uma lesão na cabeça, conseguiu ajudar os passageiros. A situação era desesperadora e a comunicação com a cabine foi temporariamente perdida. Os pilotos, o capitão Robert Schornsteiner e a primeira oficial Madeleine Tompkins, enfrentaram um desafio monumental. Com grande destreza,
Schornsteiner assumiu o controle do avião e iniciou uma descida de emergência. No entanto, o dano era severo e o pouso parecia uma tarefa quase impossível. Em uma reviravolta surpreendente, conseguiu pousar a aeronave, apesar de a velocidade de pouso ser muito maior do que a recomendada e um dos motores ter falhado. Apesar dos danos significativos, todos a bordo sobreviveram, embora 65 pessoas tenham sofrido lesões, algumas delas graves. A única vítima foi Claribel Lansing, que havia dedicado 37 anos de sua vida ao serviço da aviação. A causa principal do desastre foi o envelhecimento da aeronave, que havia desenvolvido corrosão e danos estruturais. Este incidente sublinha a importância da inspeção e da manutenção regulares na aviação. Os incidentes do voo 5390 da British Airways e do voo 243 da Aloha Airlines destacam a coragem e o profissionalismo das tripulações em situações de crise. Ambos os eventos são testemunhos do espírito humano e da resiliência em momentos de adversidade. A história da aviação é marcada por desafios, mas também por heroísmo e superação. Se você chegou até aqui, eu o encorajo a dar curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. Caso 2 No dia 31 de janeiro de 2000, um voo da Alaska Airlines decolou de Puerto Vallarta, México, com destino a Seattle, fazendo uma escala em São Francisco. A bordo estavam 83 passageiros, entre eles Colleen Horley, uma mulher de 34 anos que celebrava seu aniversário no México e que tinha preparativos nupciais aguardando seu retorno. Tudo parecia correr sem contratempos durante as primeiras 2 horas de voo, mas perto de Los Angeles, a situação deu uma reviravolta dramática. Os pilotos, o capitão Ted Thompson e o primeiro oficial William Tansky, começaram a notar problemas com os estabilizadores horizontais, elementos críticos para o controle da aeronave. Ambos os pilotos, ex-militares com ampla experiência, tentaram entender a natureza do problema. Informaram a torre de controle em Los Angeles sobre a falha e sugeriram um pouso de emergência. Mas o despachador insistiu que continuassem com sua rota. No entanto, o inesperado aconteceu. A uma altitude de 9.600 metros, o avião entrou repentinamente em uma queda livre. Em apenas 80 segundos, o voo despencou em um descenso vertical. Os pilotos lutaram para recuperar o controle, mantendo a torre de controle informada sobre a situação. Quando o capitão Thompson anunciou calmamente que o avião estava descendo, o despachador, visivelmente surpreendido, pediu que ele repetisse a informação. Os pilotos confirmaram que haviam perdido o controle da aeronave. A tensão no centro de controle cresceu. No entanto, o capitão Thompson conseguiu estabilizar o avião a cerca de 7.300 metros. Apesar de sua tentativa de tranquilizar o despachador, o primeiro oficial Tansky interrompeu, sinalizando que a situação não era tão simples quanto parecia. Com a autorização para realizar um pouso de emergência em Los Angeles, o capitão tentou acalmar os passageiros, que após experimentar uma descida brusca, não estavam facilmente convencidos de que tudo estava sob controle. Colleen Horley, entre outros passageiros, compreendeu que seus planos de casamento poderiam ter desaparecido no ar. Enquanto isso, o capitão Thompson se preocupava com o manuseio da aeronave durante o pouso e solicitou um espaço aéreo livre para descer a 3.000 metros sobre o Golfo da Califórnia. Se a situação se tornasse crítica, planejava realizar um pouso de emergência sobre a água para evitar que o avião se estrelasse em áreas residenciais. Essa foi a última comunicação do voo 261. A torre de controle perdeu contato com a aeronave. Espero que você tenha desfrutado desta incrível viagem. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!